Os demônios não são ateus. Sim, pessoal, isso é uma verdade. Essa é a realidade, pura e simples. Não existe nenhum demônio que seja ateu. Pelo contrário, todos os demônios creem em Deus, sim. Isso é um fato real, porque já é assim desde o princípio. Então, hoje, todos os demônios que existem creem em Deus, sem dúvida alguma. Eles não têm dúvida disso. Pelo contrário, eles têm certeza e convicção. Eles têm fé, digamos assim, que Deus é um só. É o que está escrito. Então, os demônios creem em Deus. Ao contrário de hoje, onde no século XXI, muitos homens e mulheres por aí pelo mundo não creem em Deus. São ateus declarados. São pessoas que afirmam em seus corações que não há Deus. São pessoas que não acreditam em Deus em tempo algum. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje na humanidade estão nessa condição de serem ateus. Coisa que os demônios não são. Isso significa o quê? Que os demônios estão levando vantagem sobre os seres humanos. Os seres humanos estão agindo piores do que os demônios. Porque os seres humanos não acreditam em Deus. São ateus. Não estou generalizando, mas muitas pessoas na humanidade hoje, que estão vivas hoje, não creem em Deus. Na Europa está cheio disso. Praticamente na Europa hoje, o ateísmo tomou conta. Então, isso é algo que conta contra a própria humanidade em si que se tornou ateu, ou está no ateísmo. Então, pessoal, isso é algo que os seres humanos, infelizmente, chegaram a esse ponto de serem superados pelos demônios que creem em Deus. Ah, mas muitas pessoas podem pensar que isso é mentira. Por quê? Quem poderia ter os maiores motivos e razões para não crer em Deus seriam os demônios. Mas não é assim com eles. Ao contrário de muitas pessoas hoje que encontraram muitos motivos e razões para chegarem ao ateísmo, chegarem a ponto de não crer em Deus. Então, para mostrar que os demônios creem em Deus, eu vou ler um texto aqui que é claríssimo a respeito disso, que não vai deixar dúvida em ninguém. Então, esse texto está aqui na Epístola de Tiago, capítulo 2, capítulo 2, versículo 19. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vai provar isso aqui para você. Então, o texto é muito bem claro. Ele diz assim, ó. Ele inicia com uma pergunta. A pergunta é: crês tu que Deus é um só? Ele está perguntando. Essa pergunta serve para muitas pessoas hoje. Crês tu que Deus é um só? Eu creio que Deus é um só. Mas existem muitas pessoas por aí que não creem em Deus. Que não creem que Deus é um só. Elas se entregaram ao ateísmo. Para elas, em seus corações não há Deus. Isso é verdade. Muitas pessoas vivem assim nessa condição. Eles se declaram assim. Se essa pergunta que for feita para eles, crês tu que Deus é um só? Eles vão dizer, não creio em Deus, não acredito em Deus. Eles vão responder assim, claramente. Mas a pergunta é, ó, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Então, quem crê que Deus é um só, faz bem. Está fazendo algo certo, está fazendo algo que conta para o seu bem. Mas aqueles que não creem em Deus, mas aqueles que não creem que Deus é um só, esses estão fazendo mal. Estão
estão fazendo mal para si mesmos. Mas agora vamos ler o resto do texto aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, até os demônios creem que Deus é um só. Enquanto muitos seres humanos não creem que Deus é um só. Vivem no ateísmo. Os demônios não são ateus em tempo algum. Nunca foram, nunca serão. Porque eles têm convicção e certeza de que Deus é um só. Por isso está escrito aqui, ó. Até os demônios creem e tremem. Então, até os demônios creem em Deus e tremem, porque sabem que Ele é um Deus único, todo-poderoso. Eles conhecem e sabem que Deus existe. Para eles não há dúvida disso. Nenhum demônio tem dúvida de que Deus existe. Nenhum demônio é ateu em tempo algum. Pelo contrário, eles creem mesmo. De fato, de verdade. Ao contrário de muitos seres humanos por aí que não creem e não tremem diante de Deus. Confiam apenas no ateísmo e ponto final. Para eles, esse papo está encerrado. Não há Deus, eles não acreditam em Deus em tempo algum. Mas os demônios creem, porque está escrito, até os demônios creem e tremem. E como é que fica essas pessoas agora? Ora, pessoal, se até os demônios creem e tremem, se até os demônios sabem que Deus é um só, não seria melhor que todos os seres humanos crescem também que Deus é um só? E tremessem diante dele, como os demônios fazem? Essa afirmação sobre os demônios é perfeita. É verdade. Até os demônios creem e tremem. Então, não há dúvida disso. Mas, infelizmente, muitos seres humanos por aí estão teimando nesse ateísmo. O coração dessas pessoas se tornou duro demais, como um diamante. Eles se tornaram homens facciosos que não se deixam levar pela verdade. Por essa afirmação aqui, na qual está escrito, até os demônios creem e tremem. Muitos ateus vão ouvir essa afirmação aqui e vão começar a rir, a debochar. Porque para eles, o ateísmo deles é algo certo. Esse ateísmo cauterizou a mente deles. E eles se recusam a dar ouvidos a esta verdade afirmada aqui, que diz, até os demônios creem e tremem. Então, pessoal, infelizmente, os ateus aí pelo mundo estão agindo piores do que os demônios. Essa atitude humana de não crer em Deus, no ateísmo, está muito pior, é uma situação muito pior para os seres humanos. Porque os demônios, nessa questão, estão acima desses homens. E olha que os demônios são seres malignos. São seres que só causam mal, desgraça. Eles possuem pessoas por aí. Quando você vê uma pessoa endemoniada, são os demônios que se apossam no corpo daquelas pessoas. Mas esses demônios, eles creem e tremem. Sabem que Deus é um só. Ao contrário dos ateus que, infelizmente, abandonaram Deus, renegaram seu Criador. E dizem e afirmam com certeza, com convicção, de que não há Deus. Em seus corações, eles não acreditam em Deus mais. Então, os demônios estão dando uma lição inesquecível, eterna, muito superior aos que os homens estão fazendo hoje, quando se tornam ateus. Ateísmo é totalmente errado. Porque se os demônios
Se até os demônios creem e tremem, eles sabem que ateísmo é errado da parte do ser humano. Todos os demônios sabem que o ateísmo por parte dos seres humanos é algo errado. Ou seja, os demônios sabem que os seres humanos que são ateus estão cometendo um erro gravíssimo. Essa é a verdade. Então, pessoal, infelizmente, essa é a dura realidade. Ensinada, os demônios estão ensinando as pessoas que ateísmo não existe. Pelo menos da parte deles, não. Agora, para muitos seres humanos, existe ateísmo. Não da parte dos demônios. Da parte dos demônios não existe ateísmo nenhum. Nenhum deles é ateu. Mas existem muitos seres humanos que, infelizmente, são ateus. Quem está certo nessa questão? Os demônios que creem e tremem? Ou os seres humanos que não creem e não tremem? Essa é a questão a se pensar. E pensar nisso tem que levar os seres humanos a chegar a uma conclusão. A mesma conclusão que os demônios chegaram. Porque está escrito aqui, ó, até os demônios creem e tremem. Isso é verdade. Infelizmente, os demônios estão agindo, digamos assim, com uma fé, uma crença muito maior do que os seres humanos, que infelizmente se tornaram ateus. Então, pessoal, essa é a verdade. Esse texto é claríssimo, não deixa dúvida. Vou ler até aqui de novo o texto. Ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Quem crê que Deus é um só, faz bem. Está certo, está aprovado, está convicto. E não vai mudar essa sua convicção em tempo algum. Então ele faz bem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios fazem bem quando creem e tremem ao saber que Deus é um só. Ao contrário de muitos aí que fazem mal e não creem que Deus é um só. Não creem em Deus nenhum, não creem em Deus realmente. Eles afirmam isso. Então, isso é um erro da parte do ser humano. E eu espero que o ser humano que seja ateu comece a pensar a respeito disso. Porque, às vezes, o ateísmo cegou o entendimento deles. Mas os demônios não têm um entendimento cegado. Pelo contrário, com o entendimento deles, eles creem que Deus é um só. Eles creem e tremem. Agora, existem muitos ateus aí, são cientistas, são doutores, pós-doutorado, são pessoas que têm um vasto conhecimento científico, tecnológico, são filósofos, enfim. Mas são ateus. São ateus. Será que o conhecimento deles não chegou o conhecimento deles chegou ao ponto deles serem ateus? Será que isso é bom para a vida deles? É claro que não. Eles estão fazendo mal para si mesmos. Os demônios estão rindo dessas pessoas, debochando. Olha lá, muitas pessoas. Os demônios podem dizer assim, ó. Olha só, muitas pessoas na humanidade não creem em Deus e ficam achando graça de debochando. O ser humano não crê em Deus, enquanto nós cremos e trememos ao saber que Deus é um só. Enquanto muitos seres humanos não fazem isso em tempo algum. Pessoal. Para os demônios, muitos seres humanos que se tornaram ateus são motivo de piada, de deboche mesmo. Essa é a verdade. É assim que é. Não há dúvida disso. Então, essa mensagem é para dizer isso. É para falar abertamente isso. Os demônios não são ateus, mas muitos seres humanos são ateus. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a verdade? Quem é que está certo nessa questão?
É isso que devemos pensar. Embora a conclusão já seja bem lógica e precisa sobre essa questão. Porque qualquer pessoa hoje, que esteja viva no século XXI, que lê esse texto aqui, ó, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Agora ele já sabe sobre isso. Então, ninguém mais pode ficar inocente sobre essa questão. Ninguém pode dizer, ninguém pode ter mais nenhuma desculpa, porque o homem é indesculpável sobre essa questão. E eu vou ler aqui um texto que revela isso claramente. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, todos os homens são indesculpáveis a respeito disso. Nenhum dos homens que são ateus tem desculpa para o seu ateísmo. Porque não tem desculpa mais. Por que eles não têm desculpa? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, pessoal, os homens são indesculpáveis quando afirmam que não há Deus, quando não creem em Deus, quando dizem que não acreditam em Deus. Eles são indesculpáveis. Não há desculpa para justificar o que eles falam. Não há desculpa para o ateísmo em tempo algum. Essa é a realidade. Então, dá para se ver claramente que essa questão de ateísmo é algo ridículo, é algo perverso, é algo que só faz mal para o ser humano. Afasta o homem de Deus. Afasta mesmo. Os homens renegam Deus quando dizem que não acreditam em Deus, quando se voltam para o ateísmo. Os demônios nunca fizeram isso, em tempo algum. Nenhum demônio se tornou ateu. Nenhum. Mas os homens sim. Por que será? Qual o motivo? Qual a razão? Não há motivo, nem razão, nem desculpa alguma. São indesculpáveis. Não tem desculpa para o ateísmo. Os demônios sabem disso. Todos os demônios sabem disso. Mas, infelizmente, muitos homens não acreditam nisso mais. Para muitas pessoas, o ateísmo é real. Eles vivem nesse ateísmo há muito tempo. 20, 30, 40 anos e não se deram conta, não perceberam isso ainda. Não perceberam que eles estão fazendo mal para si mesmos. Então, eu espero que essa mensagem possa servir, possa ser útil, possa esclarecer, possa trazer luz ao entendimento desses homens. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo dos ateus crerem que Deus é um só. E se eles crerem que Deus é um só, estarão fazendo bem. Por quê? Até os demônios creem e tremem. Essa é a realidade que eu li aqui. Isso é verdade mesmo. Mas eu espero que isso seja verdade na vida desses ateus. Para que eles parem com esse ateísmo. Ainda há tempo de acabar com isso. Porque para os demônios, Deus não é um delírio, não é uma fantasia, não é algo que não existe. Pelo contrário, existe, eles sabem disso. Eles creem. Eu li o texto aqui. Até os demônios creem e tremem. Então, ateísmo é a grande furada.
É uma canoa furada, é um erro fatal. Então eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Então era isso que eu queria falar a respeito disso. E eu espero que todos entendam o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.